Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E como eu tinha prometido, eu vou trazer uma vez por semana uma aula tratando uma dúvida que o pessoal coloca nos comentários e que eu ainda não comentei em nenhum vídeo aqui do canal, tá? Então a aula de hoje, na verdade, eu fui lá na aula da semana passada, peguei uma dúvida que um inscrito aqui do canal colocou e vou usar como tema, tá? Mas antes, se você perdeu as inscrições, tenho dois avisos aqui rapidinho, tá? Se você perdeu as inscrições para o nosso curso de Alemão e Fritz 4.0, hoje eu abri algumas vagas adicionais para este curso, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Aviso número 2, eu estou trabalhando incessantemente, sem parar, no desenvolvimento de um curso novo de alemão, onde eu ensino alemão com histórias, tá? E nesse curso vai ser, a principal parte dele vai ser alemão com histórias em quadrinhos, o que eu acho incrível, porque a gente pode aprender o alemão dentro de um contexto, do contexto de histórias, tá? E eu vou colocar também histórias com cenas cotidianas, né? Vai ter áudio, vai ter história tratando de um cenário ali com os personagens, com conversas, todo um enredo, todo um contexto. Então vai ser um curso completamente novo. E se você quer participar, né, da Semana do Alemão com Quadrinhos, o evento Alemão com Quadrinhos, conhecer um curso novo que vai ser um produto novo nosso que estamos desenvolvendo, também vou deixar o link aqui no vídeo, tá? Tem curso para todo gosto, o curso de Alemão e Fritz 4.0, que é o nosso curso tradicional, e tem esse curso novo para quem gosta aí de estudar o alemão. Vai ser principalmente com histórias em quadrinhos e vai ter também outros módulos aí com histórias cotidianas. Vai ser um estilo de curso bastante diferente, tá? Um não completa o outro, um não compete com o outro, tá legal? É apenas um estilo diferente de material. Tem gente que gosta de quadrinhos, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Vamos à aula de hoje. Um aluno, eu não vou colocar o comentário aqui, mas a pessoa colocou a dúvida do inscrito aqui, era com relação, tá? Como utilizar o hätte e deixa eu achar aqui, o wäre com o condicional wenn, tá? Meio que a dúvida é quando que eu uso cada um desses daqui, quando que eu uso o when, né? Essa era a dúvida do inscrito, e eu vou explicar para você como utilizar isso aqui, qual a diferença entre um e outro, tá? Antes de mais nada, o when, o que é o when? O when é um condicional, se ou quando, tá? Mas para ser, mais usado como se, né? Ele trata-se, na verdade, de uma conjunção. O nome disso aqui é uma conjunção. Wenn, se, tá? Se. O que é o hätte? O hätte é o tempo de possibilidade, eu chamo assim, tá? Tempo de possibilidade. Deve ter um termo técnico aí que a galera gosta de usar, mas eu não vou usar termo difícil aqui, porque de difícil já basta o alemão, tá? Hätte é o tempo de possibilidade do verbo haben. O verbo haben significa ter. O hätte é teria ou tivesse, tá? Como se fosse uma possibilidade, né? Se eu tivesse dinheiro, né? Ah, se eu tivesse. Então é o tivesse. É o verbo haben no tempo de possibilidade. Ele significa meio que tivesse. Tivesse. E o wäre é o tempo de possibilidade do verbo sein, tá? Do verbo ser, estar, sein. Note que aqui o verbo sein significa ser, estar. Então, o wäre no tempo de possibilidade é fosse, né? Então, como que você usa, por exemplo, se eu tivesse dinheiro ou se eu fosse rico, tá? Nós vamos trabalhar esses dois exemplos. Então, basicamente, a diferença é essa. O when é a conjunção que vai começar a frase. E esses dois outros verbos aqui são complementares. Ou você vai dizer se eu tivesse dinheiro, ou você vai dizer se eu fosse rico, tá? Então, exemplos práticos, né? Como dizer, se eu tivesse dinheiro, viajaria o mundo todo. Wenn ich Geld hätte, tá? Note, presta atenção na estrutura da frase. Wenn, se, eu
Geld, dinheiro, hätte, tempo de possibilidade do verbo haben. Se eu dinheiro tivesse, würde ich um die Welt reisen, tá? Deixa eu colocar embaixo aqui. O würde, ele é o tempo de possibilidade do verbo werden, que é usado para formar o futuro, né? Então, o würde significa iria. O werden em alemão é ir, se tornar. O würde, no tempo de possibilidade, é se tornaria ou iria. Wenn ich Geld hätte, se eu tivesse dinheiro, iria eu ao redor do mundo, die Welt, ao redor do mundo, reisen, viajar, tá? A gente pode construir esta mesma frase com o ver, tá? Que é o tempo de possibilidade do verbo ser estar. Mas aí, né, aí não teria como a gente dizer se eu dinheiro fosse, né? Se você só substituir, seria estranho, porque aqui você está indicando a posse de um objeto. Aqui você está dizendo que se você fosse, então você troca. Wenn ich reich wäre, tá? Um exemplo de frase é: se eu fosse rico, wenn ich reich wäre, tá? Em alguns contextos você vai ver ele sem a letra E no final, wenn ich reich wäre, tá? O alemão ele meio que come o E ali, mas a maneira correta de escrever é com E. Wenn ich reich wäre, se eu rico fosse, se eu fosse rico, würde ich um die Welt reisen, iria eu ao redor do mundo viajar, tá? Então, isso daqui são verbos, essas duas palavras são verbos que vão trabalhar em conjunto com a conjunção, de modo que o hätte é o tivesse, tá? Indica uma possível posse de um objeto, se eu tivesse dinheiro. E o wäre é uma condição de se eu fosse rico. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com este vídeo. Esta foi uma dúvida que um inscrito, uma pessoa que acompanha o canal aqui postou e eu achei interessante colocar aqui. Se você tem dúvidas, tem sugestão de temas para eu trazer aqui, eu gostei bastante desse estilo de aula, tá? A galera realmente engaja mais, posta mais comentários, trabalhar a diferença entre dois verbos, duas palavras e tudo mais. Então, se você tem uma sugestão, tem uma dúvida, alguma coisa que você queira ver sendo trabalhado, trazido aqui no canal para você, coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda o canal de alguma forma. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima aula. Um abraço!